Muito boa tarde, eu sou a Lilian Tarran, diretora executiva do Metrópolis.com, e a gente está aqui com o governador Ibanez Rocha, que vai conversar um pouquinho sobre todas as questões relacionadas ao Distrito Federal, especialmente a pandemia. A gente vai fazer alguns questionamentos. Agradeço demais, governador. A gente chegou ontem a 5.002 mortes no Distrito Federal, com 309 mil contaminações por Covid. O nível de lotação nas UTIs está beirando aí os 100%, hoje 99% para os leitos direcionados a adultos. Quantos dias para os novos hospitais estarem prontos, governador? Terminando a licitação, a gente tem a previsão que termina até a próxima semana. O prazo médio das empresas que trabalham com a instalação desses hospitais é em torno de 15 dias. Então, a gente tem a expectativa que até o final do mês a gente já esteja com essas 3 unidades instaladas e em funcionamento. Paralelamente, Lilian, a construção desses hospitais e a licitação que foi lançada, nós lançamos um chamamento também junto à Secretaria de Saúde para médicos e outras categorias aposentados, para que eles possam retornar, caso queiram, e também ampliando a carga horária daqueles trabalhadores da saúde que faziam 20 horas também nas áreas relacionadas ao Covid, de modo que a gente tenha pessoal habilitado para fazer a operação desses hospitais, porque leito de UTI é bom que se diga, não é só colocar o leito, você precisa de um acompanhamento médico, é um médico intensivista para cada 10 leitos, nós temos que ter enfermeiros também que trabalham nessas áreas, então nós já estamos nos prevenindo para que haja uma instalação completa com o pessoal. Então isso tudo está sendo preparado pela Secretaria de Saúde, nós temos nos reunido aqui diariamente buscando soluções, nós estamos com um problema não só nos leitos de UTI, mas também nos leitos de enfermaria, que ontem chegaram a 97% de leitos ocupados, e isso é bom que se coloque de forma bastante clara. A população pergunta, por exemplo, sobre o hospital de campanha do Mané Garrincha. O Mané Garrincha ele foi desativado, mas nós trouxemos todos esses leitos para dentro da rede pública. Eles estão em funcionamento. O que houve foi uma migração desses leitos, de leito Covid para leito comum. E é uma fase diferente da doença. Nós temos hoje o que a gente chama das comorbidades que vêm posteriormente à Covid. Então, nós temos outras doenças, como derrames, como embolias, que estão atingindo a população no período pós-Covid e que necessitam de internação de UTI. Então, nós estamos numa fase bem mais complexa do tratamento. Nós não podemos simplesmente remover os leitos de UTI comum para colocar na Covid, porque nós estamos tendo o período posterior. São inúmeros os casos de pessoas que saem do período da Covid, ali daqueles 14, 15 dias, e entram no período e continuam internados em leitos de UTI. A situação é bem mais grave e é bom que a população tenha consciência da gravidade do momento. Nós não temos leitos nem na rede pública e nem na rede privada. Então, hoje, está todo mundo igual. Tanto faz você ter plano de saúde como não ter plano de saúde. A rede hospitalar privada também, que nós acompanhamos aqui, estão com todos os leitos ocupados, ou quase todos os leitos ocupados. Só para a gente esclarecer, esses 3 hospitais que estão sendo contratados para poder montar as suas estruturas, eles vão oferecer leitos de UTI, leitos de enfermaria, semileitos? Como é que fica a disposição? A ideia é colocar aí em torno de 150 a 200 leitos de UTI e mais 100 leitos de retaguarda, que são leitos que serão utilizados para aqueles pacientes que estiverem saindo do leito de UTI Covid e que precisam ainda de alguns cuidados. Tá, a gente está falando de um prazo mais ou menos de 20 dias para que esses hospitais estejam disponíveis. Término da licitação e a construção. Até lá, o lockdown vai ser mantido? Olha, a expectativa nossa é permanecer com o lockdown pelo menos até o dia 22, quando a gente vai ter um impacto aí das medidas que estão sendo aplicadas sobre a transmissibilidade do vírus. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. E nós chamamos a atenção, Lili, eu tenho falado isso em todas as entrevistas que eu tenho dado, de que a resposta da população nesse momento, eu acho que pelo cansaço, pelas medidas restritivas que foram feitas ano passado, mas a resposta tem sido muito ruim. Nós só conseguimos ampliar em 5% o nosso índice de isolamento. E aí eu tenho pedido realmente encarecidamente à população do Distrito Federal que somente saia de casa se for necessário. Ou a gente interrompe o vírus nesse momento, a transmissão do vírus, ou nós vamos chegar num momento em que nós vamos ver muitas pessoas morrendo, além dessas 5 mil que infelizmente já vieram a óbito no Distrito Federal. O senhor está no 2º dia que decretou aí uma medida mais dura, que é o recolhimento das pessoas, aí o toque de recolher a partir das 22 horas. Já deu para sentir um efeito referente especificamente
a esse toque de recolher? A resposta tem sido muito boa. Esses 2 dias, segundo foi me passado pelo Anderson, que é o secretário de Segurança, que coordena a equipe de fiscalização junto ao DF Legal, o Corpo de Bombeiros e Detran, é que a movimentação à noite tem sido muito pequena, o número de paradas nas blitz que estão sendo feitas também muito pequeno e mais de pessoas que estão realmente retornando do trabalho. Então, nós temos tido uma resposta muito positiva e demos também para a fiscalização mais um instrumento para fechamento de bares, restaurantes que vinham atuando de forma clandestina, em especial na região da periferia. Eu vou insistir numa pergunta que, embora você já tenha falado um pouco sobre a questão, mas muita gente se pergunta por que o GDF desativou os hospitais de campanha se todas as autoridades sanitárias já vislumbravam uma segunda etapa da doença de uma maneira ainda mais vigorosa que a primeira. Nós tivemos aí, em relação ao hospital de campanha do Mané Garrincha, nós, além das orientações que vieram do Ministério Público, ali nós tínhamos um contrato que era temporário. Ele já nasceu para ser um hospital que funcionaria até o mês de novembro. E ali nós tivemos a orientação do Ministério Público no sentido do fechamento dos leitos, porque não estavam sendo ocupados, e o pagamento do contrato era como se o hospital estivesse cheio. Então, a opção que se fez foi remanejar esses leitos na contratação que foi feita e colocar dentro da rede pública. Então, nós não acabamos com os leitos, nós colocamos dentro da rede pública, abrimos o Hospital da Ceilândia, o novo Hospital da Ceilândia, que foi chamado de hospital de campanha, mas é um hospital permanente que está funcionando e está atendendo somente pacientes de Covid. Então, não houve uma redução no número de leitos. O que houve foi a transposição do que era o hospital que estava dentro do Mané Garrincha para dentro da rede hospitalar. Então, existe uma série de medidas no sentido de evitar que as pessoas se encontrem. O senhor tem condição de explicar por que, então, a autorização para que as escolas funcionem, as escolas privadas funcionem presencialmente? Olha, nós recebemos vários estudos das escolas privadas sobre as medidas sanitárias que estão sendo tomadas. Eu aliei esse estudo que foi trazido por eles ao percentual, e a Codeplan tem esse percentual de pessoas que se mobilizam, e o percentual é muito pequeno, então não existe aglomeração nesse sentido. E a grande maioria desses que estudam em escolas privadas, eles não utilizam o transporte público, que é outro fator de aglomeração. Então, é exatamente analisando essas circunstâncias que nós colocamos as escolas particulares para funcionar. O que vem diferente da rede pública. Se nós abrirmos hoje os estudos na rede pública, nós temos aí em torno de 300 a 400 mil pessoas que vão para as ruas. E aí sim nós temos um impacto muito grande na transmissão do vírus. Outro ponto que está sendo muito questionado também, por que é que o senhor permitiu a abertura das academias de ginástica, que são ali verdadeiros ambientes de contaminação? Por quê? Olha, nós proibimos na abertura os esportes coletivos, aqueles de contato, aqueles onde haviam maior possibilidade. As academias também têm colocado, e isso são estudos mundiais, no sentido de que eles têm um impacto muito grande na saúde pública. São verdadeiros elementos de saúde, inclusive para pessoas que estão no pós-Covid, que estão fazendo tratamentos com exercícios. Nós temos muitos desses casos. E aí nós temos a necessidade desse funcionamento para ajudar realmente na saúde mental as pessoas que tiveram problemas de Covid e aqueles também que estão vivendo toda essa pressão. Então, tudo isso foi aliado, e tem um outro ponto que foi levado em consideração, é que na grande maioria das vezes você faz o exercício próximo à sua casa. Então, você não pega transporte público, você não aglomera, então isso foi levado em consideração na abertura das academias. O comércio também não tem essa mesma lógica? As pessoas vão ao comércio perto de casa, elas não estão necessariamente aglomeradas? Mas aí o trabalhador que vem, ele vem de ônibus, e aí nós temos todas as pessoas que se mobilizam e que vêm para o comércio, e aí você tem um grande número. Aí já os estudos que são feitos tanto pela Codeplan quanto a avaliação pelo sinal de telefone que a gente acompanha aqui dentro da sala de gestão é que você aumenta muito a mobilidade das pessoas. E isso é que faz... É bom que se entenda que todas as atividades, elas têm o seu grau de segurança. Restaurantes vinham cumprindo as regras, o comércio em geral vinham cumprindo as regras, os shoppings vinham cumprindo as regras. A questão é que, nesse momento, nós precisamos interromper a mobilidade do vírus. E aí você tem que ter menos pessoas nas ruas. E é isso que a gente pede, porque não houve essa diminuição. As pessoas continuam nas ruas, eu não sei fazendo o quê, porque está tudo fechado, eu não consigo compreender o que as pessoas continuam nas ruas. E eu tenho chamado a atenção. Ou a gente interrompe a transmissibilidade do vírus, ou então nós vamos sofrer, e vamos sofrer muito aqui no Distrito Federal ainda. O Distrito Federal recebeu agora 27.800 doses da Coronavac
agora terça-feira. Começa na quinta a vacinar os idosos com 74 anos. Mas o que acontece? Existem 10.273 pessoas com 74 anos no Distrito Federal e o número de doses 27.800. Essa diferença ela vai ser aproveitada para quem tem 73, 72, 71, ou se vai incluir novas categorias? Não, nós temos aí, além dessas 10 mil e algumas pessoas que estão nessa fase dos 74 anos, nós temos ainda 3.500 profissionais da saúde dos hospitais privados que serão vacinados. Por isso é que o número não foi mais elevado. Já na próxima semana e até a próxima semana, nós temos a previsão de receber mais vacinas, aí nós vamos baixar a idade para que a gente tenha um público maior vacinado. Agora, é importante que se diga isso. Nós estamos chegando numa fase da doença e quem está adoecendo já não são as pessoas idosas. As pessoas idosas agora, por conta da vacina, estão adoecendo menos. Nós estamos chegando numa faixa etária agora que são os jovens. Grande parte das internações que nós estamos tendo são de jovens. Então, os jovens vão pagar caro essa conta de desobedecer às regras de isolamento. Está na hora de prestar bastante atenção. As regras de isolamento é para todos, não é só para os idosos. Os jovens também estão adoecendo e estão morrendo por conta da Covid. O Estado de São Paulo fez um levantamento ali e mostrou que 70% menos das pessoas idosas estavam se contaminando e vindo a óbito em função já do efeito da vacinação. Aqui o Distrito Federal já tem algum estudo nesse sentido? Eu pedi para que a Secretaria de Saúde fizesse esse levantamento exatamente para a gente saber o efeito da vacinação junto à população que foi vacinada. Eles estão fazendo todo o estudo, eu tive a reunião hoje pela manhã com os infectologistas e eu espero ter essa resposta até o final do dia. Não é novidade para ninguém que o senhor e o presidente Bolsonaro são aliados, mas ultimamente o senhor tomou algumas medidas mais duras em relação à pandemia e essas medidas irritaram o presidente. Ontem ele deu uma entrevista à CNN e ele disse que eu lamento os fechamentos indiscriminados, isso é uma afronta, uma coisa inadmissível. O lockdown deixa mais pobre quem já é pobre, então eu quero criticar sim a decisão do governador de Brasília porque sou cidadão e moro em Brasília. O GDF sofreu algum tipo de retaliação do governo federal? Nenhuma. Nós temos todo o apoio do governo federal. Eu entendo a posição do presidente Bolsonaro. Ele faz uma defesa muito forte do emprego e ele sabe o impacto que isso tem na economia, como nós todos sabemos. Mas é o que ele colocou na fala dele, o fechamento indiscriminado. E aqui não está sendo indiscriminado. Nós estamos numa situação de saúde, não só o Distrito Federal, mas 25 estados da federação, que nos colocam numa posição de impor algumas restrições. Então, eu respeito muito a posição dele, entendo o posicionamento dele na defesa do emprego, mas eu não consigo diferenciar o emprego, que eu também trabalho por ele, luto por ele, da vida das pessoas. Nós chegamos a um ponto que a saúde está colapsada. E isso é muito bom que se tenha claro. O vice-presidente da Câmara Legislativa, o deputado distrital Rodrigo Delmasso, ele sugeriu a criação de um fundo para o GDF pagar os salários de funcionários de empresas que estão entrando em colapso em função da pandemia. Isso tem algum cabimento? Olha, eu respeito muito o deputado Delmasso, ele é da nossa base, tem nos apoiado sempre, mas hoje a nossa grande preocupação aqui, eu, o secretário de Economia, André Clemente e todos da pasta, é exatamente ter condições de saúde. Então, esses 3 hospitais de campanha que se coloca são 36 milhões que vão ser gastos, que saem do caixa do Distrito Federal. A contratação de novos profissionais, sejam eles aposentados, sejam com a dobra da carga horária, que vai ser de 20 para 40, também vão gerar custos da ordem de 150 milhões de reais. Então, isso tudo está dentro de um contexto onde não existem esses recursos no âmbito do Distrito Federal. A gente sofre junto com as empresas, mas a empresa tem que ser socorrida dentro das regras de mercado. E as regras de mercado foram postas no momento em que nós decretamos o lockdown, o fechamento do comércio. No mesmo dia, nós lançamos um programa do BRB, colocando 2,5 bilhões de reais à disposição dos empresários do Distrito Federal, inclusive para aqueles que tiraram recursos no banco no ano passado, renegociando as parcelas das dívidas e dando um prazo de 6 meses para começar a pagar. Então, nós estamos fazendo aquilo que é possível, dentro da normalidade, dentro da legalidade, e precisamos de uma resposta rápida da sociedade para que a gente possa reabrir o comércio do Distrito Federal. Em relação ao retorno do auxílio emergencial, existe alguma previsão nesse sentido para as pessoas que estão lá na ponta e são muito carentes? Olha, nós temos um programa que foi criado e ele é muito melhor do que o auxílio emergencial, que é o Prato Cheio. É um programa que distribui R$250 para as famílias carentes do Distrito Federal. É um programa que é tocado pela Secretaria
de assistência social, juntamente com o BRB, é distribuído um cartão, ele vai no comércio, compra os alimentos, nós substituímos, inclusive, distribuição de cestas básicas pelo cartão e nós estamos estudando a ampliação de 32 mil famílias que estão sendo atendidas para que a gente consiga chegar até 40 mil famílias agora nesse período de pandemia. Então, nós estamos cuidando, sim, e o Distrito Federal é reconhecido nacionalmente como tendo um dos melhores programas de assistência alimentar do Brasil. A gente acompanhou aqui que integrantes da cúpula da Secretaria de Saúde passaram aí por um período, foram alvo do Ministério Público do Distrito Federal, que apontou má versação do dinheiro público. O GDF continua a ter que fazer contratos de serviço no estilo emergencial, que abre algumas brechas. O senhor está tomando algum cuidado de novos protocolos para evitar esses questionamentos? Olha, nós estamos trabalhando dentro da Secretaria de Saúde, trabalhando junto com a Controladoria e temos também um canal direto com o Ministério Público, através do procurador Eduardo Sabo, exatamente para que acompanhe todos esses procedimentos. A época da pandemia, é bom que se diga, nós tivemos ali essa questão dos testes rápidos. Existia uma loucura naquele momento em relação à aquisição de testes. Eu acho que isso levou alguns integrantes da Secretaria de Saúde a incorrer em alguns erros. Mas a gente espera que isso tudo seja apurado pela Justiça e, se tiver alguém que tenha errado, que pague pelos seus crimes. O senhor vai continuar esperando pelos lotes de vacina do Ministério Público ou, se houver alguma oportunidade de compra direta, o senhor vai entrar nessa... A pergunta foi muito inteligente, como todas as que você faz. Muito se houver, nós temos condições de adquirir, sim, porque temos recursos para fazer isso. O problema é que elas não existem. Todas as vacinas que foram colocadas à disposição, à venda no Brasil, foram compradas pelo Ministério da Saúde. Até o momento, eu não tenho notícia de ninguém, em que pese muitos os comentários, muitas pessoas cobrando, que tenha conseguido adquirir vacina diretamente. Todas as compras foram feitas pelo Ministério da Saúde e as entregas estão sendo feitas de forma regular, com alguns atrasos, mas estão chegando, graças a Deus, estão chegando e nós estamos conseguindo vacinar a nossa população. Agora, a gente observou, até pelo paralelismo com o governo federal, que existe todo um protocolo a ser cumprido antes da aquisição dessa vacina, em função de o mundo todo querer o mesmo produto. Então, os estados que saem na frente, os governadores que, porventura, se organizam para poder obter essa vacina com antecedência, pode ser que eles tenham a prioridade. O senhor vai agir nesse sentido ou vai esperar? O grupo dos governadores, através do fórum, tem agido em conjunto. Tanto que na semana passada, foi na semana atrasada, os governadores estiveram visitando aqui a fábrica da União Química e, ao final, saiu aquilo que eu já tinha ouvido deles lá, que vão vender as vacinas para o governo federal. É isso que está acontecendo. Não existe nenhuma das empresas fabricantes de vacina que tenham se colocado à disposição para vender nem para estados nem para municípios. Tem vendido para o governo federal tem feito a aquisição, já se anuncia aí que a aquisição através de contratos já firmados da ordem de 400 milhões de doses no Brasil, e eu tenho uma expectativa muito forte e confio muito no ministro Pazuello de que essas vacinas vão chegar agora cada vez de forma mais rápida à população brasileira, até porque essa é a única maneira para que a gente saia dessa crise, tanto econômica quanto da saúde. Desde o dia que a gente começou a vacinar até hoje, o GDF não teve de parar nenhum dia, suspender nenhum dia a vacinação? Não, nós tivemos a vacinação constante de todas as categorias, está sendo feito de forma muito organizada pela Secretaria de Saúde. A única coisa que eu não gostei foi a questão da ligação para o agendamento. Eu acho que isso tumultua. É melhor que as pessoas cheguem e sejam vacinadas. Os grupos que estão sendo escolhidos têm vacina para todo mundo, então o grupo de 75, de 74 tem vacina para todos, então não precisa aglomerar. Chegou no local, tem fila, não quer esperar, pode voltar em outro horário que vai ser vacinado. Então nós estamos buscando fazer da forma mais organizada possível e eu tenho ouvido poucas reclamações no que diz respeito a essa vacinação. 3 mil empresas do setor de hotéis, bares e restaurantes quebraram. 19 mil empregados foram demitidos no Distrito Federal. Como é que o senhor pretende lidar com esse ambiente de terra arrasada logo em seguida ali, ao final da pandemia? Uma hora vai acabar, claro que sim. Como é que o senhor vai lidar com esse ambiente? O Distrito Federal tem uma capacidade diferenciada em relação aos outros estados. Primeiro, nós temos uma renda per capita muito alta. Graças a Deus, nós temos uma população que tem condições. Nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui, fizemos um trabalho ao longo desses 2 anos, eu, o secretário André, de trazer condições dentro do mercado, junto à tributação, foi aprovado o refis, nós fizemos
todo um ambiente de negócios para que as empresas no Distrito Federal possam conseguir se reabilitar. E temos o BRB, que vem fazendo um grande investimento. Então, nós já estamos trabalhando com essa perspectiva para que, num prazo de 3 meses, eu estou calculando 90 dias, a gente saindo dessa crise por conta da vacinação, e nós vamos sair dessa crise por conta da vacinação, a gente tem uma retomada muito forte. No mesmo ponto, nós estamos trabalhando aqui dentro do governo. Só ontem, na reunião que fiz com o secretário de Economia e os secretários que cuidam das obras do Distrito Federal, como é o caso do DR, o Fauzi, o caso da Novacap com o Fernando e o nosso secretário de obras, o Luciano, nós soltamos um pacote ontem com mais de 300 milhões de reais de obras públicas no Distrito Federal, para que a gente possa, na parte de infraestrutura, gerar emprego e também colocar a cidade para cima. Se a gente entrar num período de depressão, não vai ser por conta do governo. O governo vai trabalhar muito forte para que a gente tenha muitas obras no Distrito Federal, para que a gente avance muito na infraestrutura e que tenhamos condições econômicas para superar essa crise. Claro, o BRB vem e socorre. A gente fala em socorro, mas banco é banco. Banco não doa dinheiro, banco empresta e logo ali na esquina cobra de volta, com juros. Então, precisa de uma série de medidas paralelas a essa medida de empréstimo. Aí o senhor citou algumas obras que podem ajudar na retomada. O senhor pode elencar para a gente quais são esses movimentos? Nós temos em torno de 4 viadutos que vão ser lançados. Nós temos o viaduto do Recanto das Emas, eu estive lá semana passada, já iniciadas as obras. Temos 3 viadutos na região, 2 viadutos na região do Jardim Botânico, ali na saída, onde tem aqueles engarrafamentos. Temos um na saída de Planaltina, ali ligando para Braslândia, a Brasilinha. Então, são várias obras. Nós estamos lançando licitação, hoje estão abrindo os envelopes da licitação do DR para asfalto na cidade, são 50 milhões de reais que serão investidos no recapeamento de asfaltos na cidade. Liberei ontem a licitação da Novacap para 100 milhões de reais de asfaltamento. Liberamos recursos ontem para fazer calçadas e meio-fios também. Nós vamos dar uma repaginada no Distrito Federal para que a gente tenha condição de levantar a moral do brasiliense e também fazer com que o comércio da cidade se reative, para que as pessoas voltem a ganhar dinheiro para pagar esses empréstimos, que nós sabemos que têm que ser pagos. Agora nós estamos fazendo com taxas baixas no BRB, as menores de mercado que existem, e nós estamos dando prazo para pagar, o prazo de 6 meses para pagamento da primeira parcela, de modo que haja prazo para o comércio reabrir, voltar a ganhar dinheiro, e aí é onde vem a questão da renda per capita alta no Distrito Federal, porque aí os comércios vão receber, vão ter condições de reinvestir esse seu dinheiro e pagar os seus débitos. A situação é dura, e não é só aqui em Brasília, é dura no Brasil como um todo e é dura no mundo como um todo. Nós tivemos uma retração na nossa economia de 4,1% do PIB, o que é muita coisa para um país que já não vinha crescendo a ritmos acelerados. Então, nós estamos vivendo um período muito difícil no Brasil e é bom que todos saibam disso. Nós não estamos passando um período muito bom, não. E estamos passando um período difícil e isso ainda vai ter reflexos para o futuro. Do ponto de vista daqueles que mais precisam, esses que estão realmente desempregados, passando fome e que estão aqui abrigados na capital da República. O senhor falou de uma bolsa que é um socorro ali social. O que mais está sendo pensado para essa população mais desassistida? Olha, nós temos dentro da área social, nós temos a cesta verde, nós temos a distribuição de cesta básica, nós temos os restaurantes comunitários, que mesmo em época de pandemia estão lá entregando as suas marmitas para a população. Nós temos todo um pacote junto às secretarias nossas para atender a população. É isso que importa. Nós estamos dando atenção, nós estamos buscando, fazendo inclusive uma busca ativa das pessoas que estão em mais dificuldade através da Secretaria de Assistência Social. Então nós estamos fazendo um trabalho realmente para deixar um mínimo de pessoas em dificuldade. Estamos cuidando dos moradores de rua. Nós sabemos que nunca foram tão bem cuidados os moradores de rua do Distrito Federal, que recebem alimentação, recebem atenção psicológica. Nós estamos buscando fazer um trabalho, Lília, de modo a prestar a melhor assistência social possível. Como é que o senhor enxerga o Distrito Federal comandado aí, sob a sua caneta, no final desse ano? Eu estou com muita expectativa de que a partir do mês de julho a gente retome todas as atividades com muita força. O Distrito Federal tem sido motivo de interesse para várias empresas, como é o caso da Amazon, da Novo Mundo, que tem buscado o Distrito Federal para montar o seu centro de distribuição. Nós vamos voltar a gerar emprego na nossa cidade e eu espero que a gente retome aquela atividade econômica que a gente esperava já no primeiro ano de governo. Então eu tenho uma expectativa muito boa em relação ao Distrito Federal. Acho que nós vamos conseguir retomar o nível de atividade nosso muito mais rápido do que os outros estados da federação, e nós temos recursos aqui capazes de investir
como é o caso, por exemplo, dos recursos da SEB que entraram essa semana na conta da SEB. O que você vai fazer com esse dinheiro? Obra e assistência social. A partir de? A partir de ontem. O dinheiro está na conta? Está na conta. Nós temos aí em torno de 600 milhões que serão pagos de tributação, tem o pagamento dos acionistas minoritários, deve sobrar em torno de 1 bilhão e 200. Tá. O senhor tem alguma expectativa de endurecer ainda mais o toque de recolher, passando, de repente, às 20 horas, a depender do que possa acontecer nos próximos dias? Lilian, a gente faz avaliações aqui diárias junto com a equipe da saúde, junto à Codeplan, junto ao grupo que foi criado de monitoramento da crise. Então, a gente faz o fechamento desse monitoramento toda sexta-feira. A gente faz diariamente e na sexta-feira a gente analisa. Se a situação continuar a se agravar, e é por isso que a gente chama a atenção da população da necessidade de manter o isolamento, aí nós somos obrigados a tomar medidas mais duras. Não é o que nós queremos. Eu não fui eleito para fazer essas coisas, eu fui eleito para colocar a cidade no trilho do crescimento, no trilho do desenvolvimento, mas infelizmente a pandemia que se assolou no Brasil do ano passado e que agora continua e que agora chega num período mais agudo, ela tem nos imposto decisões que são duras de se tomar. A gente viu na semana passada, o primeiro dia de lockdown, algumas categorias, especialmente de comerciantes, empresários, o pessoal da educação também, foi lá para frente da casa do senhor protestar contra esse fechamento. O senhor acha que faltou diálogo, sentar e explicar para eles a situação? Ou tem hora que não tem condição, tem que tomar a medida e doa quem doer? A medida tem que ser tomada, doa quem doer. Eu acho que o fato de ter ido para a porta da minha casa foi um grande desrespeito, até porque minha família não tem nada a ver com isso. Eu tenho esposa, tenho filhos que têm os seus problemas, assim como todas as famílias têm. Não achei correto. Quando eu venho aqui para a porta do Palácio manifestar, eu recebo, eu trato com todo respeito e acho, sou da democracia, fui presidente de OAB, respeito todas as manifestações. Agora, infelizmente, as medidas precisam ser tomadas. Eu me coloco na pele deles todos, porque eu sei o que é isso. Eu sou um frequentador de restaurantes aqui na cidade, já nos encontramos em vários deles. Eu gosto de toda essa turma, eu sei a importância deles. Eu conheço quase todos os garçons de restaurantes daqui. Imagino o que eles não estão passando, o medo do desemprego, têm suas famílias para sustentar. Mas nós estamos numa situação de calamidade pública. Eu decretei calamidade pública anteontem, porque a situação é de calamidade pública. É isso que tem que ser observado. Nós não estamos vivendo um período normal. Se eu estivesse fazendo isso dentro de um período normal, aí sim eu estaria agindo com maldade, mas eu estou dentro de um período de calamidade pública, onde não existem vagas nos hospitais. E aí eu chamo a atenção para uma coisa, Lília. Nós já não tínhamos uma saúde boa no Distrito Federal. Quando eu assumi, nós tínhamos o caos no Distrito Federal na saúde. Foi quando nós reformamos todas as UPAs, ampliamos o atendimento, nós tínhamos ali um período de melhoria na saúde pública. Hoje, nós temos todo o pessoal da pandemia, todos os doentes de Covid para atender. E o que se fez com os outros doentes? Eles acabaram? Não, todas essas pessoas estão aí doentes, aguardando cirurgias, precisando de tratamento e nós estamos tendo que mobilizar todo mundo para a Covid. Então você que vai para a rua, você que está aí se aglomerando, você que não respeita os decretos, você está deixando outras pessoas morrerem não só de Covid, porque tem muitas pessoas que estão passando dificuldade e que estão precisando de atendimento médico e que não tem atendimento médico porque você não consegue fazer uma cirurgia porque você não tem um leito para colocar a pessoa. A situação é simplesmente essa. Você está matando os da Covid e está matando aqueles que não estão com Covid também. A situação é grave. A gente, claro, está falando de um momento muito delicado. O senhor acha que na saúde, o senhor bem colocou aí que a saúde no DF nunca foi boa, é possível que a gente saia de tudo isso com uma saúde melhor do que a gente teve até hoje? A expectativa nossa era que esse ano fosse um ano melhor nas cirurgias eletivas. Veio essa segunda onda da Covid que está deixando todos os hospitais lotados, todos os médicos e todos os profissionais da saúde estressados, com a sobrecarga de trabalho enorme. Eu espero que a gente saia disso o mais rápido possível, porque nós vamos ter condições de mobilizar todos esses leitos para atender os pacientes não Covid que precisam muito de saúde. Nós estamos construindo e vamos receber até o mês de julho mais 7 UPAs no Distrito Federal, tem a previsão de construção de mais 2 UPAs. Nós estamos trabalhando também em uma ampliação do Hospital de Samambaia, então a gente espera dar uma condição de saúde melhor para a população. Mas nós precisamos sair dessa Covid, nós precisamos virar essa página para que a gente retome a nossa vida, retome as atividades na área da saúde de forma mais normal possível. Está muito difícil do jeito que está. Muito obrigada. Eu é que agradeço mais essa oportunidade e estou à disposição.